Prepare-se, porque a história de hoje vai muito além do que você imagina. É sobre um homem que uniu ciência, fé, sabedoria e santidade, como poucos na história da humanidade. Vamos juntos descobrir como Santo Alberto Magno se tornou, não apenas um santo, mas um dos maiores gênios intelectuais de todos os tempos. Hoje, 15 de novembro, falaremos sobre Santo Alberto Magno, um dos maiores sábios da história da Igreja. Mestre de santo, Tomás de Aquino, amante da ciência, pesquisador da natureza, teólogo brilhante, e um homem cuja inteligência parecia tocar o céu. Desde os primeiros séculos do cristianismo, poucos nomes despertam tanto fascínio e respeito quanto o dele. E hoje, ao mergulharmos na sua vida, vamos descobrir que sua genialidade não estava apenas no intelecto, mas também, e principalmente, na humildade, na fé profunda e na convicção de que toda a verdade, seja científica ou espiritual, vem de Deus. Imagine um homem que dominava a filosofia, a teologia, a botânica, a física, química, biologia, astronomia, lógica, mineralogia e até zoologia. Homem Q, em plena Idade Média, estudava a natureza com um rigor científico que antecedeu em séculos a ciência moderna. Um homem que era chamado de Doctor Universalis, Doutor Universal, porque sabia um pouco, ou muito, de absolutamente tudo. Esse homem foi Alberto Magno. Mas sua história não começa com fama, bibliotecas gigantes ou reconhecimento. Começa com um jovem tímido, nascido na Alemanha por volta de 1206, numa família nobre, mas que carregava dentro de si uma inquietação profunda: a busca pelo conhecimento. Desde cedo, ele percebia que aprender era para ele algo quase natural, como respirar. Enquanto outros se contentavam com o básico, Alberto queria entender os porquês, os fundamentos, a lógica por trás de cada coisa criada. No entanto, não foi essa sede de saber que transformou sua vida por completo, mas um encontro inesperado com a Ordem dos Dominicanos. Quando conheceu os frades pregadores, ficou encantado com o estilo de vida deles. Estudo profundo, ensino fiel à verdade e pregação apaixonada pelo Evangelho. Ele encontrou ali o que sempre procurou: um caminho de busca intelectual e espiritual ao mesmo tempo. Mas nem tudo foi fácil. A decisão de abandonar a vida confortável da nobreza alemã para se tornar um simples frade mendicante não agradou sua família. Muitos tentaram convencê-lo a abandonar sua escolha, dizendo que seria desperdício. Afinal, ele tinha potencial para se tornar um grande senhor de terras, um político influente, alguém importante aos olhos do mundo. Porém, Alberto sabia que nada disso preenchia sua alma como o chamado de Deus. E foi como dominicano que seu brilho começou a ganhar força. Ele estudou em diversas universidades pela Europa, sempre surpreendendo seus mestres pela capacidade extraordinária de compreender assuntos complicados, com uma facilidade quase sobrenatural. Alguns até diziam que ele talvez usasse feitiçaria, pois não conseguiam explicar tamanha inteligência. Mas Alberto respondia a tudo com humildade: tudo o que sei porque Deus me permitiu saber. A sabedoria pertence a ele. Por volta de 1245, Alberto foi para Paris, o maior centro intelectual da época, e ali conheceu um jovem estudante silencioso, discreto, que poucos davam importância: Tomás de Aquino. Enquanto alguns colegas zombavam do jovem chamado de boi mudo, Alberto viu nele algo que ninguém mais conseguia enxergar: brilho, e disse uma frase que marcaria a história: vocês o chamam de boi mudo, mas seu mugido ecoará por todo o mundo. E não é que ele estava certo. O vínculo entre mestre e discípulo se tornou tão forte que os dois nomes hoje caminham juntos na história da Igreja. Enquanto Tomás se tornaria o maior teólogo medieval, Alberto foi seu alicerce, seu guia, seu inspirador. Ele não apenas ensinava conceitos, ele formava pessoas, ele ajudava seus alunos a pensarem, a enxergarem o mundo com profundidade, com lógica, com fé. Mas Santo Alberto Magno não ficou restrito às salas de aula. Ele queria entender o mundo criado por Deus, e por isso estudava tudo. Observava plantas, catalogava espécies, analisava minerais, estudava estrelas, escrevia tratados sobre animais. Ele acreditava que a natureza era um grande livro escrito por Deus, e por isso dedicava-se a estudá-la com dedicação. A ciência para ele não era inimiga da fé, ao contrário, era caminho para conhecer melhor o Criador. Seus escritos são tão vastos que chegam a ultrapassar 40 volumes. Para se ter uma ideia, ele escreveu sobre ética, lógica, metafísica, meteorologia, medicina, botânica, agricultura, zoologia, cosmologia, política, mineralogia, teologia e muito mais. Em seus estudos, Alberto defendia que a razão humana é um dom divino e que, portanto, deve ser usada. Mas também ensinava que existe um limite,
Deus está acima da razão. A fé ilumina, completa, aperfeiçoa o que a mente humana sozinha não consegue alcançar. Por isso ele se tornou um dos maiores defensores do diálogo entre fé e ciência. Em um tempo em que muitos temiam o avanço do pensamento científico, Alberto mostrava que não há contradição entre a verdade revelada e a verdade descoberta. Ambas vêm da mesma fonte, Deus. Em sua vida pastoral, também teve grande destaque. Foi eleito provincial da Ordem dos Dominicanos e depois nomeado bispo de Ratisbona. Mais humildemente, depois de organizar a diocese e colocar tudo em ordem, pediu ao Papa para voltar à vida simples de estudo e oração. Ele não queria títulos. Query Server. Uma das cenas mais impressionantes de sua vida aconteceu no final de seus dias, quando sua memória começou a falhar. O homem que sabia absolutamente tudo começou a esquecer quase tudo que havia estudado. Era como se Deus lhe dissesse: agora descanse. A obra já foi feita, mesmo assim, até seus últimos dias, continuou simples. Ele dizia que todo o conhecimento do mundo vale pouco diante da grandeza do amor de Deus. Santo Alberto Magno morreu em 1280, deixando um legado que atravessa séculos. Em 1931, foi proclamado doutor da Igreja. Hoje, ele é padroeiro dos cientistas, professores, filósofos e estudantes. E sua vida nos lembra uma verdade poderosa. A fé não apaga a razão, ela a eleva. A ciência não diminui Deus, ela o revela ainda mais. Santo Alberto Magno nos inspira a buscar conhecimento, mas também humildade. Ele nos ensina que estudar é uma forma de louvar a Deus, ele nos mostra que sabedoria e santidade caminham juntas. E, sobretudo, ele nos lembra que todo saber, toda descoberta e toda verdade tem origem e destino no Criador. Que seu exemplo ilumine nossas escolhas, aqueça nossa fé e fortaleça nossa caminhada espiritual. Santo Alberto Magno, rogai por nós. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta, comente, compartilhe e inscreva-se. Abaixo algumas indicações de livros e produtos que podem ajudar você a aumentar a sua fé. Vamos juntos espalhar a luz de Cristo. Que o exemplo dos santos fortaleça a sua fé e ilumine o seu caminho.